Hoje nós falaremos sobre dar o nosso melhor, mais precisamente dar 100% de nós. Então, existe uma fábula onde um rapaz ele estava se sentindo desvalorizado, muito mal, realmente na vida, estava se sentindo triste, totalmente triste e não estava se sentindo amado pelas pessoas, enfim. Ele foi procurar um mestre, ele recorreu à ajuda. E quando ele chegou lá para falar com o mestre, ele explicou, né? Ele falou: ninguém me valoriza, e enfim. O mestre simplesmente pegou um anel que ele usava e deu para o jovem rapaz. Ele falou assim: você poderia ir até o mercadinho, tentar vender esse anel, essa joia, e só que eu tenho apenas uma condição: de vender por pelo menos uma moeda de ouro. Então, quando você voltar, nós falaremos sobre o seu problema, sobre o seu dilema. O jovem falou: ok, ele vai me ajudar, então eu vou ajudar a ele, porque o mestre falou que precisava vender. Então, eu vou ele, né, o jovem para o mercado, e assim que ele chegou no mercado, já começou a oferecer. Poucas pessoas se interessavam, os que se interessavam começaram a oferecer poucas moedas. Ele teve, no máximo, 2 moedas de prata de oferta. Mas o mestre falou que era para aceitar pelo menos uma moeda de ouro, então isso não chegava nem aos pés. Depois de tanto andar, o jovem já ficou muito chateado e ele começou a pensar e falou: poxa, esse anel não vale, né, uma moeda de ouro, nem uma moeda de ouro. Então eu vou voltar e vou falar isso para o mestre. E assim o jovem fez, voltou e sem ter conseguido vender, ele falou para o mestre, falou: mestre, esse anel, essa joia, ele não vale uma moeda de ouro, ninguém quer pagar por ele. E o mestre então pediu para o jovem ir com o anel até o joalheiro e falou: independente do valor que o joalheiro te propor, você não vai vender esse anel. Você simplesmente vai voltar aqui. E assim, o jovem intrigado, mas ele fez. Ele foi lá no joalheiro e, para a surpresa do jovem, o joalheiro analisou o anel e ofertou 58 moedas de ouro. O joalheiro falou: se você não estiver com pressa, eu consigo te pagar mais na semana que vem. O jovem ficou estarrecido. Ele simplesmente não acreditou. Ele voltou, né, para o mestre com o anel, como o mestre tinha falado para não vender. Ele voltou o mestre com o anel e falou: mestre, ofertaram 58 moedas, né, de ouro. E o mestre simplesmente pegou de volta o anel, colocou o anel no dedo, ele falou: nós somos como essa joia cara, nós somos únicos, nós somos valiosos. Infelizmente, nós passamos a vida andando pelos mais variados mercados, barateando o nosso próprio valor e pretendendo que as pessoas mal preparadas nos valorizem. E deveria ter essa força de nos fazer sentir inferior sem o nosso consentimento. E quando eu falo de pessoas mal preparadas, que eu acabei de abordar, por favor, interprete como pessoas que não têm uma visão de mundo muito ampla. Como assim, Tati? Simplesmente nós sabemos o que nós vivemos. Pode parecer muito, só que olha só quantas pessoas existem na face da Terra. Você acha que você consegue ter todas as visões do mundo perante as pessoas? Quantas vezes você julgou um livro pela capa? Quantas vezes você já se surpreendeu com as pessoas positivamente? Quantas vezes? E porque você não acreditou no potencial delas. Simplesmente elas mostraram para a gente o valor delas. Você já passou por isso? Pois é. E por que nós fazemos
fazemos isso? Pelo simples fato de não ter conseguido acreditar no potencial delas. E por quê? Porque nós somos maus? Porque não. É porque nossa visão do mundo é limitada. E isso não é uma crítica, isso é a realidade. Eu só sei aquilo que eu aprendi. E pode ser muito, mas numa dimensão de um universo de tantas bilhões de pessoas que existem nesse mundo, aí é muito pouco o que eu sei. Então, e por que eu estou falando de saber? Porque eu só julgo com base naquilo que eu sei, percebe? Isso é a primeira coisa que eu gostaria de falar. Isso é muito importante que você consiga captar essa essência. Então, nada de certo, nada de errado com isso, tá? Só que acontece que muitas vezes, e nós passamos por essas situações onde nós temos certeza que nós somos o problema e por isso nós perdemos o nosso cônjuge. Nós temos certeza de que nós somos incapazes e por isso, por essa incapacidade, que nós perdemos o nosso emprego. E nós temos certeza que a gente definitivamente não é bom o suficiente e por isso que a gente perdeu o nosso amigo. E tem muitas situações onde nós nos sentimos mal, onde nós nos sentimos desvalorizados, inclusive por nós mesmos. Essa é que está a questão, inclusive por nós mesmos. Então, nós nos sentimos muitas vezes como se nós não fizéssemos parte da sociedade como um todo. Você já se sentiu assim? As chances são que sim. Eu já me senti assim algumas vezes na vida. E isso é humano. Eu vou falar que isso é humano, ou seja, faz parte. E por quê? Porque muitas vezes nós permitimos que as pessoas nos avaliem, nos deem um valor, né? Eu ia falar preço, mas nos dê um valor realmente. E isso não é real, percebe? Percebe que o quanto isso, eu espero ter deixado claro, né, das visões do mundo e o que isso impacta com relação à avaliação, certo? O que é bom para você não é bom para mim, enfim. E é justamente essa questão, é analisar. Muitas vezes nós não paramos para analisar as pessoas, o potencial delas e muito menos o nosso. E muito menos o nosso. A única pessoa que é capaz de saber o nosso valor somos nós mesmos. E com honestidade e integridade, obviamente, nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos o quanto mal, o quanto bom, o quanto, enfim, que seja. Nós sabemos os nossos resultados, o quanto nós conseguimos produzir, nós sabemos a nossa capacidade, as nossas habilidades. E como lidamos com essas questões éticas, nós sabemos, nós somos a única pessoa que podemos realmente nos mensurar, nos dar valor, nos valorar, certo? Nós somos a única pessoa, então por isso é muito importante que você tenha isso em mente. Quando você simplesmente se sentir assim, desvalorizado, desmotivado, ou quando você passar por uma situação nesse sentido. Se você é do tipo de pessoa que dá 100% de você em suas ações, em suas tarefas, faz o seu melhor, realmente. E em todas as tarefas da vida, em absolutamente tudo. Se você é esse tipo de pessoa, aquela pessoa que realmente se importa, tanto no negócio, na família, nos relacionamentos, com o seu corpo, enfim, dá o seu melhor. Eu estou me referindo àquelas pessoas inteiras de verdade. Sabe aquela pessoa que realmente vive? Pois é. Acredita e dá o melhor todos os dias se você é uma dessas pessoas. E algo de ruim, uma situação como essa que o jovem ele chegou relatando para o mestre. E se você é uma dessas, acredite, você não está sozinho e isso nós sentimos constantemente. Perceba que o fato de você dar o seu melhor não vai impedir que por muitas vezes a gente caia nas armadilhas da vida e que outras pessoas te avaliem mal, que com um valor inferior ao seu. Entenda, a vida definitivamente ela é assim que funciona.
por questão de que eu acabei de comentar de visões de mundo diferente, de conhecimento, percebe? Então, as outras pessoas podem nos avaliar mal, com um valor inferior. E entenda que a vida é uma escola, ela nos ensina. E quando passamos por situações como estas, por exemplo, talvez a vida esteja tentando fazer com que você fortaleça a sua autoestima, a sua autoconfiança com essas situações. E a vida talvez esteja permitindo que você descubra dentro dessas situações o seu próprio valor. E pois tem duas coisas que eu quero te falar. A primeira é que nem sempre sabemos o nosso valor. E isso é sério, porque nós passamos por essas situações o tempo todo, onde nós nos sentimos mal, onde nós nos sentimos desvalorizados, certo? E o que acontece? Nós passamos por essas situações, nos sentimos mal, só que nós não paramos para analisar, para valorar a gente, entende? E ao invés de fortalecer a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, nós nos deixamos, nós nos desvalorizamos. E mais ainda, nós deixamos a nossa autoestima cada vez mais baixa. Ao invés de aprendermos com aquela situação e falamos, será que é isso mesmo? Será que essa pessoa ela não está me subjugando? Ao invés de a gente parar isso, a gente toma aquilo como algo extremamente negativo. E não necessariamente é. Perceba? Então, isso é muito grave, porque muitas vezes nós perdemos totalmente a autoconfiança e nos sujeitamos a situações ruins ou simplesmente vivemos triste, simples assim. A gente vive triste, porque a gente não nos dá o devido valor. E triste, desmotivado, perdemos a vontade de viver por muitas vezes e definitivamente nós não nos amamos. E é claro, quando nós não nos amamos, você dificilmente vai conseguir amar de uma forma ampla, de uma forma completa, alguém, uma outra pessoa. Por quê? Porque os sentimentos é de dentro para fora, certo? Tudo aquilo que você sente é de dentro para fora. Partiu de você, partiu do seu pensamento, partiu da sua experiência, percebe? Então, o que eu quero falar? Aprenda simplesmente a olhar para você e você verá quem realmente você é e descobrirá o seu verdadeiro valor, sabe? Seja honesto, seja íntegro, íntegra e escreva isso. Todos os sentimentos são de dentro para fora. Você deve se valorizar, você deve se conhecer para saber os seus potenciais, para saber as suas competências e os seus limites. Até onde você consegue chegar? Claro, faz parte. Nós temos as nossas dificuldades. Isso é normal, certo? E mais do que tudo, você deve se amar primeiro. Quando eu falo você deve se amar primeiro, é você se valorizar. E para você conseguir se valorizar, você precisa entender o seu valor, né? Você deve se valorizar. Olha essa frase. O que é valorizar? É dar valor, né? É você precificar. Vamos colocar em matemática, número. Você se dá valor. Qual o valor que você se dá? De 1 a 10. Percebe? Então, faça esse exercício agora. Eu vou deixar esse exercício prático aqui. Dá esse número aí para você. Agora, de 1 a 10 nas suas, como um todo, no geral. Certo? Então, isso é de dentro para fora, tá? E se você não fizer isso, ninguém vai fazer. É aí que está a questão, ninguém vai fazer. Essa história da metade da laranja é muito romântico, né? Mas acredite, você é inteiro, nós somos inteiros, certo? Você é completo. E por isso o autoconhecimento é tão importante para você entender, né? Que a outra metade da laranja está dentro aqui, ó, de você. Entende? E, e você é completo e o autoconhecimento somente vai te ajudar se você parar e permitir se conhecer, se analisar. E somente ele vai dar corpo, vai dar forma ao que realmente nós somos, a quem realmente somos.
E somente nesse momento nós vamos passar a nos valorizar, pelo menos aquele valor real, aquele valor de fato, que de fato nós temos. Então, fortaleça, se conheça, seja mais, se reconheça, certo? Outra coisa que eu preciso salientar é que eu vejo muitas pessoas mornas, muitas pessoas na média. E nada certo, nada de errado com isso, cada um tem sua opção. Eu já fui muito assim, tá? Acontece que quando nós somos medianas, tá? Não no sentido negativo, nós somos medianas, sabe? Sabe quando você vai no colégio e tira nota 5? Tá tudo bem, você passou de fase, certo? Passou de ano. Mas tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas acontece que assim, normalmente essas pessoas elas optam por não fazer 100% dela, por não dar o 100% da energia delas nas tarefas, nas ações que elas executam durante o dia. E elas justificam isso muitas vezes, eu já ouvi isso muitas vezes, porque mesmo se elas derem o 100%, vai acontecer alguma coisa de ruim, as pessoas não vão valorizar elas como elas acreditam que elas deveriam ser valorizadas, certo? Então, isso é uma justificativa que normalmente as pessoas dão para não dar o 100% delas. E que elas vão sofrer de qualquer forma. Então, para que se esforçar, não é mesmo? Já que eu vou sofrer, então eu não vou fazer o 100% porque é difícil e é trabalhoso você dar o seu melhor. Você, né? Você tá no high potential o tempo todo. É difícil, realmente. Não é para qualquer um, né? E eu ainda vou fazer tudo isso e ainda vou sofrer porque as pessoas não vão me valorizar. Mas eu tenho um pulo do gato. Seria uma boa pergunta essa se eu não trabalhasse com o desenvolvimento pessoal, se eu não enxergasse sobre a ótica do desenvolvimento pessoal. O que você quer dizer? Mais uma vez, nada de certo, nada de errado com isso, mas cada um tem a sua opção. Acontece que se eu, particularmente, se eu optei por estar aqui nessa vida, e sim, eu optei, senão eu poderia ter me matado a qualquer momento, né? Eu vivi tantos anos, poxa vida, eu posso acabar com tudo isso, né? Só que não, eu optei. Eu opto todos os dias por estar aqui, por estar vivo e por ver tudo isso que eu vejo todos os dias. Isso é uma opção minha, percebe? E quando você tem essa opção, você dá o seu melhor porque você acredita que tudo isso faz parte de você, está integrado. Então, por que não? Né? Não fazer o meu melhor. É aí que está a questão. Você percebe como é diferente a perspectiva? Percebe? E outra coisa, não é só isso. Acontece o seguinte: se eu entro dentro de uma cozinha, por exemplo, para cozinhar, eu vou dar o meu melhor. Se eu entro, por exemplo, para brincar com meu filho, eu vou aproveitar aquele momento precioso que eu tenho. Por quê? Porque a vida é feita de momentos. E se você não der o seu melhor, você não vai ter momentos preciosos, momentos realmente importantes. Pelo menos vai ser muito difícil. Por quê? Porque quando você dá o seu melhor, você dá aquela carga de adrenalina em você, porque você está sempre se desafiando. E isso é maravilhoso, por quê? Porque você vai com o seu potencial lá nas alturas. E o que acontece? Você se desafia e você automaticamente você atinge um próximo nível. Por quê? Porque você vai se desafiando um dia após o outro. Ah, é fácil, Tati, você falar? Não, definitivamente não é fácil. Tem dia que você não quer nem levantar da cama. Faz parte, quiçá, da 100% de você. Tem dia que você acorda 10%. Faz parte. Não, não tô falando assim que o mundo, é o mundo ideal. Não, não é isso. Eu tô falando do mundo real, sabe? Só que o mundo real ele tá aqui. A natureza, eu amo falar da minha natureza, e a natureza tá aqui, 100% dela tá aqui. E eu opto por estar vivo todos os dias. Então, por que não não dar o meu 100%? E, por exemplo, se eu, vamos supor que eu entro num relacionamento, eu dou o meu melhor. E eu sou traída e acontece o pior, né? Acontece de acabar o relacionamento. Daí eu vou ficar me lastimando, eu vou ficar choramingando, poxa vida, aquela menina lá falou para eu dar o meu melhor e eu fiz o meu melhor e de repente eu caí do cavalo, digamos assim. Para que tudo isso? Você deu o seu melhor e adivinha, tudo que você fez
você ganhou. Por que que eu ganhei? Porque eu desenvolvi habilidades. E essas habilidades ninguém tira de você, definitivamente. Se você pegar e você ler um livro, tá aqui, ó. Tá aqui. Podem queimar o livro, mas tá aqui. Percebe a diferença? Tá aqui dentro de você. Você teve aquela experiência. Se você fizer uma viagem, tá aqui dentro de você a experiência daquela viagem, sabe? Pode, mas aquele o relacionamento acabou e eu fiz aquela viagem maravilhosa. Tá lá. Você viveu aquele momento precioso. Você percebe? Você desenvolveu aquilo dentro de você. Você entrou para trabalhar, você fez o seu melhor. Mas eu fui demitido, né? Tem muitas pessoas que tá passando nessa situação agora nesse momento. Caramba, eu fiz uma melhor, eu já passei por isso. Eu fiz uma melhora e eu fui demitido. Eu chegava todos os dias e definitivamente eu não era o tipo de que ficava no cafezinho batendo papo. Eu nunca gostei disso. Eu sempre fui muito chata, muito crítica com relação a isso. Eu fazia uma melhor, entendeu? E mesmo assim aconteceu de eu ser demitida. Eu vou ficar choramingando, eu vou ficar falando assim, nossa, realmente eles não me valorizam. Só que não. Percebe por quê? Porque tem outras pessoas que vão me valorizar. Eu preciso me valorizar primeiro. Entenda isso. O quanto antes você entender isso, melhor você vai se sentir, mais você vai se sentir motivado, a sua autoestima vai melhorar e você automaticamente, olha só uma questão super interessante. Quando você começar a fazer esse exercício, você vai querer ser melhor. E querendo ser melhor, você vai ser melhor, porque você vai entrar em ação. E você entrando em ação, desenvolvendo essas habilidades que você deu o seu 100%, percebe? O que vai acontecer? Você vai ser melhor. E sendo melhor, o que acontece? Você aumenta o seu valor. Definitivamente você aumenta o seu valor. Entenda? E isso vai ser perceptível, definitivamente vai ser perceptível para as pessoas. As pessoas automaticamente vão começar a entender e a enxergar aquele valor. Percebe? Porque, e você vai falar assim, mas é esse o propósito? Elas enxergarem meu valor? Não. É você. É você enxergar o seu valor. É você entender. Aquele exercício que eu acabei de propor para você ranquear de 1 a 10 qual o seu valor hoje, tá tudo bem. Se você chegou, ranqueou, fala assim, ó, vamos ser honesto, tá? Vamos ser honesto. Ranqueia da forma que realmente você acredita. Só que eu vou propor um segundo exercício. Você se ranqueou. Daqui a uma semana, daqui a 15 dias, vamos fazer um desafio de 21 dias, tá? Mó legal, o pessoal adora o desafio de 21 dias. Vamos lá. Desafio de 21 dias. Eu quero que você dobre essa aposta. Dobre essa aposta de se valorizar, de se sentir melhor. Ter orgulho de você. Como você vai fazer isso? Trabalhando, executando, dando o seu 100%. Dando o seu melhor todos os dias. Acordando com aquele gás todo, motivado, fazendo por você. Porque você sabe que quem vai colher o benefício é você. Se você, por exemplo, Tati, eu tô em casa, faz o seu melhor. Limpa a casa. Teve um dia que eu cheguei, eu limpei a casa, meu marido chegou, nossa, mas que cheirinho gostoso. Que delícia você ouvir isso. Que delícia você conseguir arrancar um elogio, porque você deu o seu melhor, você percebe? E você vai arrancar elogios. Acredite ou não, você dando o seu melhor, as pessoas vão ver. Quando você se arruma, quando você faz uma comida mais temperadinha, gostosinha, você coloca uma flor no meio da mesa para poder servir, percebe? Você não precisa ser aquela coisa extraordinária, ninguém está falando para você pegar no melhor jardim lá da não, como é que é? Holanda. Você pegar as flores mais lindas lá de Holanda e trazer para sua mesa, não. Meu filho, ele vai passear, ele traz uma florzinha que ele acha no chão. E coisa mais linda, você se sente muito valorizado com isso, você percebe? Então são coisas simples. Fazer o seu melhor desmistifica isso. Não significa você o tempo todo elevado, você fala, nossa, Tati, mas eu não vou conseguir, porque é muita energia. Não, não é assim, sabe? Tenta essas duas tarefas que eu acabei de falar. Primeiro se ranqueia e segundo vamos dobrar esse ranking.
Você tem um desafio de 21 dias. Começando agora, não é hoje, é agora. Agora. Porque o momento, sempre o melhor momento para nós fazermos as coisas é agora. Percebe? Então é essa a proposta que eu quero te fazer hoje. Seja mais, faça mais e você será mais. Percebe? Simples assim, ok? Então essa é a proposta. Essa é a proposta de hoje, certo? Bacana, isso é verdade. Que bom que... E é. Eu espero que vocês. Tá. Eu tô vendo aqui os comentários, tá? Espero que vocês gostem e mais do que isso, que vocês façam, porque o meu intuito não é só que vocês falem assim, ah, isso é legal, isso é verdade. Vamos lá, vamos colocar em prática, porque eu trago aqui coisas que eu coloco em prática, sabe? Eu vou dar um exemplo agora, dar um bônus. É, eu sempre fui aquela pessoa de fazer, sabe? Faz. Eu digo que vamos fazer nas coxas, vai. Vamos colocar aquela expressão. Eu sempre fui. Meu marido, ele não é a pessoa mais produtiva que tem, mas em compensação, ele quando ele faz uma coisa, ele faz aquela coisa redondinha, aquela coisa maravilhosa. Quando ele entra, eu tenho até raiva porque ele entra na cozinha. E assim, fica aquele aroma delicioso, aquela comida, um arroz e feijão, é a coisa mais simples possível e ele consegue dar um toque especial. É isso que é dar o 100%. Você percebe? A minha inspiração é ele. Busca a sua inspiração. A minha inspiração é ele todos os dias. Quando eu tô aqui para vocês, não é que eu nossa, mas como é que ela consegue? Busca inspiração. Nós sempre temos inspirações e eu tenho várias inspirações, por exemplo, a natureza, sabe? O meu filho, o meu marido, as pessoas à nossa volta nos inspiram e nos dão força, mais do que isso. Elas nos dão força porque nós precisamos de força para poder seguir. E isso faz parte, isso é natural, tá? Nós somos de carne e osso e, como dizem, a carne é fraca. E quando a gente fala a carne é fraca, não é só por questão de você pular a cerca ou fazer alguma coisa. Não, muito pelo contrário, isso é o de menos. Tá? A carne fraca é quando você opta por sentar no sofá ao invés de ir para academia. Quando você opta por tomar uma sobremesa ao invés de pegar uma laranja. Você percebe? Essa é a diferença. Então, dê o seu melhor todos os dias e comece agora, sabe? Busque como fazer. Pegue esses dois exemplos que eu acabei de colocar. Busque uma inspiração. Isso é importante, você ter todos os dias algo para te inspirar. Isso vai te fazer dar continuidade. Isso é muito importante. Lembra que eu falo bastante, o segredo do sucesso é você fazer ações simples, direcionadas e constantes, todos os dias. Esse é o segredo.